Porque a intenção dela não é emagrecer. E ela não vai emagrecer. Porque ela achou nessa condição dela um meio de explorar-se, porque ela se autoexplora para poder obter vantagem com isso. Então a moeda de troca dela é a condição que ela se encontra no momento. Então para ela não é interessante emagrecer. O que só reforça que a intenção de Marília com esses vídeos nunca foi emagrecer nem ajudar ninguém que se encontra nessa condição. Quem fala sobre o caminho, sobre o cansaço, sobre as recaídas, sobre o emocional bagunçado. Isso ninguém fala, as pessoas chegam... Sobre o emocional, pausa, bagunçado. Ela não lê de forma dinâmica, ou por conta, né, da leitura mesmo da pessoa que já não é muito boa, a pessoa lê de forma robótica, porque aquele sentimento ali imprimido não é dela. Aquele sentimento ali é de outra pessoa. Ela não vai conseguir imprimir o sentimento daquela pessoa que trouxe o texto. Ela vai falar com as palavras dela. Então é um texto lido, mas que não tem a alma dela. Porque não foi ela que escreveu. Eles não conseguem enxergar ansiedade, frustração, vergonha. A culpa é a pior de todas. E isso vem tudo misturado dentro da gente que está na tentativa de emagrecer. E aí quando eu falho, não é só, comi errado. É como se eu estivesse falhando comigo mesmo. De novo. E isso pesa mais do que números na balança, amigas. Mas essa parte... Ela não tem remorso, né, gente? Então, já que esse texto não é dela, não é surpresa. Porque ela mesma, em vídeos, ela compra coisas indiscriminadamente, independente se for coisas que vai prejudicar a saúde dela ou não. E ela mesma fala com palavras dela. Eu sei que não era pra eu ter comido isso, mas ela escolheu comprar aquilo. Que elas comentam aqui ou em outra rede social minha, ou até mesmo no meu particular, são ataques. E eu já ouvi gente dizendo muitas vezes pra mim que eu vou morrer assim, que meu corpo não vai aguentar. Pronto, ela saiu do texto, viu, gente? Aqui eu acredito que ela tá falando palavras dela mesma, mas aí ela já vai começar uma série de vitimismo. É onde ela vai falar, porque tá lá na thumb, né? A questão do 2019 e da questão do morrer, que ela faz isso também. A capa dela normalmente é bem Eu sensacionalista. nunca vou conseguir. E o pior de tudo isso, amigas, é quando falam que nada muda. E que eu estou aqui no YouTube desde 2019 e eu estou aqui, como eles mesmos, eu nunca vou conseguir. E o pior de tudo isso, amigas, é quando falam que nada muda. Que eu não vou conseguir e quando falam que nada muda. Você sabe o que é que ela tá fazendo aqui? Tá preparando as pessoas futuras para que elas não venham a fazer esses comentários. Isso, porque muita gente nova vai chegar e vai olhar o óbvio. Mas mulher, por que você não faz isso? Você vai morrer se você continuar desse jeito. Mas ela não quer ouvir essas coisas. Então ela já está preparando esses novos seguidores para que eles não venham a falar para ela coisas que ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir conselho, gente. Ela quer dinheiro. É uma forma de calar. Vocês entendem? Muitas vezes para mim que eu vou morrer assim, que meu corpo não vai aguentar, que eu sou feia, que eu sou um fracasso, que eu nunca vou conseguir. E o pior de tudo isso, amigas, é quando falam que nada muda. E que eu estou aqui no YouTube desde 2019 e eu estou aqui, como eles mesmos dizem, e eu continuo no mesmo lugar. Como se... Você viu que essa parte é dela? Porque realmente ela está desde 2019. Só no mesmo modo operandi, só pedindo. a minha vida fosse um fracasso público. Como se eu fizesse uma prova viva de que não dá certo. E isso machuca. Machuca de uma certa... Uma prova viva de que não dá certo. São palavras dela. Então não precisa nem a gente falar aqui, né? Ela tá prestando um desserviço. Que as pessoas que realmente estão lutando para sair do sobrepeso, vier assistir ela vai tirar todo tipo de esperança de uma pessoa que vier assistir o canal dela. Bom, se essa mulher desde 2019 tá para emagrecer, não emagrece. E ela aqui não disse se ela tem alguma condição que atrapalhe essa perda de peso dela, ela não fala, gente. Porque se ainda tivesse alguma complicação de saúde, né, que complique essa perda de peso, aí sim, gente, a gente não podia falar muito. Mas ela não fala sobre isso. Eu não consigo nem explicar. Machuca porque não vem só de um lugar qualquer. Vem de pessoas que estão olhando para a minha vida e talvez esteja passando pela mesma coisa, ou talvez não, que gosta de machucar mesmo, sem viver um dia dentro de mim. São essas pessoas. As pessoas não conseguem sentir o que eu sinto e sem carregar o que eu carrego. E esse peso... Aqui ela já tá lendo, viu? Então aqui ela já vai alternando entre palavras dela e palavras que ela tá lendo. Essa pausa aqui é de quem tá lendo, ela tá muito fixa, com o olhar muito fixo.
Perdoa o barulho, viu, gente? Para poder não cortar aqui a conexão. Então, ela tá olhando fixo para um ponto e essas pausas que ela dá, essas vírgulas aqui que ela dá, sem precisão, sem necessidade, é típico de quem está fazendo uma leitura. Da obesidade mórbida, é algo muito complicado. É muito fácil olhar de fora, amigas, e julgar. É muito fácil reduzir tudo a ela não consegue, mas ninguém vê o que tem por detrás de uma tentativa há anos. Eu gravo para vocês desde 2019, mas não é de hoje. Ninguém vê, às vezes, há inúmeras vezes que eu tentei. Ninguém vê, às vezes, o que eu levantei depois de cair. Ninguém vê o quanto isso... Você vê como não tem sentido? Se ela tá no processo ainda, que ela não obteve vitória, essa frase aqui que ela falou, depois do 2019, lembra que ela tá encaixando a vida dela e alternando o contexto que ela tá lendo, não faz o menor sentido pra com ela. Porque aqui, essa carta é um desabafo de quem já emagreceu. Então, pra ela, não faz o menor sentido, porque ela ainda não venceu a batalha ainda, pra estar falando dessa forma. De alguém que chegou lá, que venceu e agora tá vindo aqui para falar com você, que continue, que prossiga, que você vai ter horas que você vai cair, você vai levantar, mas prossiga, vá em frente. Isso aqui não são palavras que casam com a vida dela. Então, o diário que ela tá fazendo aqui, o serviço que ela tá fazendo, se você tiver algo para poder tirar disso, é tudo que não pode fazer para você sair da obesidade. Tudo que você vê ela fazendo faz totalmente o contrário. O que só reforça que a intenção de Marília com esses vídeos nunca foi emagrecer nem ajudar ninguém que se encontra nessa condição. E sim achar pessoas que se convençam que precisam ajudar ela. Ela só abriu essa plataforma, gente, para ganhar dinheiro, explorar vocês. E ela vai continuar fazendo isso. Porque a intenção dela não é emagrecer. E ela não vai emagrecer. Porque ela achou nessa condição dela um meio de explorar-se, porque ela se autoexplora para poder obter vantagem com isso. Então a moeda de troca dela é a condição que ela se encontra no momento. Então para ela não é interessante emagrecer. Muito pelo contrário. E quando alguém fala, você nunca vai conseguir, amigas, aquilo não entra só como um comentário. Aquilo vira dentro da gente. Você tá vendo que ela quer calar os comentários? As pessoas que vão olhar para ela comendo qualquer coisa, pegando uma farinha de trigo e dizendo que vai fazer uma fritura, comer, mas ela sabe que tá errado. Não é saudável, amiga, mas você tem proteína, um ovo, uma farinha, não sei se vocês vão entender. Então, essas pessoas que vão ir no comentário para poder falar, aconselhar, ela já tá calando aqui, viu? Ela já vai dizer que se você for lá para poder falar isso, vai desencadear nela ansiedade, ela vai comer ainda mais. Ou seja, ela tem tudo ali que ela precisa. Ela tem pessoas para ela extrair dinheiro e ela vai ter o álibi para poder convencer você que é o culpado do estado dela. É você que tem a culpa porque ela tá comendo muito, é você que tem a culpa porque ela vai lá no mercado e compra farinha de trigo para poder comer, porque segundo ela, a farinha de trigo é o meio mais difícil de... Não sei quem tem controle, eu não tenho. É por isso que ela não compra o pão, porque ela diz que o pão ela vai comer o tempo todo, desenfreadamente. Como é que uma pessoa que tem uma intenção de emagrecer, já constatando que ela não tem força para se controlar se tiver um pão dentro de casa, e não é nem para ter. Não é nem por conta da compulsão, porque ela pode perfeitamente substituir por uma fruta, por um inhame que sacia. Inclusive, tem muitas frutas, verduras e legumes que tem prazo, gente, de muitos dias. Leva aí pelo menos uma semana. Uma tangerina, uma maçã, uma banana, uma laranja, manga. São frutas que não apodrecem rápido. Ela pode estar comprando também já verde. Seria também uma forma de ela estar caminhando, tomando a luz do dia. Vocês sabiam que tem países que quando não tem a luz do sol por muitos meses, eles fazem uso de luzes artificiais para eles não ficarem mais tristes. Olha só, gente, como tudo que Deus faz é perfeito. É engraçado que ela fala tanto no nome de Deus em vão, que ela vai pagar bem caro por isso, explorando a fé das pessoas, explorando a fé, explorando o nome do Senhor, e ela não tem respeito pelo templo do Espírito Santo de Deus. Tamanha ignorância ela tem. Ela não tem nem gratidão pelas coisas mais maravilhosas, de recursos, de graça que Deus deixou pra gente. Porque, gente, contemplar o sol, contemplar a lua, contemplar o céu, contemplar as árvores, agradecer a Deus pelos passarinhos, tudo isso é um ato de gratidão. Não é de boca, quando você ganha, obtém vantagens. Ah, eu tô grata porque eu recebi. Ela não sabe nem o que é gratidão.
Gratidão é você ser grato com ações e atos. Não adianta você dizer, eu sou grata a Deus por mais um dia, e você se colocar dentro de uma casa fechada e nem a luz do sol você não olha. Você não contempla. Quantas coisas ela deixa de viver por estar trancada aí dentro? Coisas que Deus proporciona para cada um de nós. Então ela nem sabe o que ela fala. Ela não é grata. Ela agradece aqui porque ela precisa agradecer para as pessoas e não para Deus. Porque senão ela não vai ter mais. Dúvida aqui dentro, sabe? As pessoas também passam por isso. Eu já me cobro todos os dias, amigas. Eu já me sinto mal muitas vezes. E quando vem alguém de uma forma e reforça isso, parece que confirma. Parece que dá mais força para aquela voz interna. Não parece que confirma. É o conflito. É o não querer ouvir a verdade, mulher. É isso que está acontecendo. É para confirmar mesmo. E não são palavras agressivas. Lembre só o que ela disse que causa tudo isso nela. Olha só o que é. Qual é a palavra que suscita nela esse gatilho, que confirma dentro dela. Vamos ver o que é? Vamos lá. E quando alguém fala, você nunca vai conseguir, amigas, aquilo não entra só como um comentário. Não é só você nunca vai conseguir. Eu duvido que essa frase é assim. Para nisso aí. Você não vai conseguir se você continuar desse jeito, comprando farinha de trigo, comendo batido ali ó, com ovinho e fritando. É assim que deve ser essas frases. É isso que você não suporta. Porque por que você não traz essa frase do você não vai conseguir agora sem edição, viu? Seria interessante. Porque entra naquela mesma questão da Mariângeos. Eles trazem os fatos, mas as provas não é preciso. Aquilo vira dentro da gente uma dúvida. É o conflito dentro deles, é o confronto. É isso que eles não suportam. E reforça mais ainda que a frase não é o que ela está falando. Ela não está completando a frase. É o mal da mentira. A mentira ela pode ser trabalhada, ela pode ser uma verdade, mas que a gente ali acrescenta um pouquinho. Já viu aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto? É o caso dela, quando convém, quando é conveniente para ela. E isso é muito triste, porque eu já tenho minhas próprias inseguranças. E eu sei... Tá vendo? Eu já tenho as minhas próprias inseguranças. Ou seja, vamos colocar aqui em miúdos. Eu sei que eu tô errada, eu não preciso ouvir. que muitas pessoas também passam por isso. Eu já me cobro todos os dias, amigas. Sempre ela vai chamar as pessoas, tá bom? Porque isso é uma forma de ela trazer outros que estão na mesma situação dela para o diálogo. Ela angariar afinidade. Isso é uma forma muito comum que ela tem, tanto de chamar as pessoas de amiga, quanto ela tá trazendo as pessoas para o diálogo dela. Quando ela fala assim, ó, olha só o que ela fala. Ela tá no meio do diálogo dela e ela já coloca outras pessoas, e isso não tem nada a ver com o diálogo que ela tá tendo, ela trazer outras pessoas, mas ela traz para você se identificar com o que ela tá falando. Ela não tá falando dela, ela tá falando de todo, ela tá sendo a voz de todas as pessoas que passam por essa questão que ela tá. Tenho minhas próprias inseguranças e eu sei que muitas pessoas também passam por isso. Eu já me cobro todos os dias. Tá vendo? Eu já me cobro, é sempre ela, mas aí ela dá uma pausa e fala de outras pessoas, para poder te lembrar que ela não é egoísta, ela é empática, porque ela não tá falando só dela, mas ela tá, viu? É o tempo todo aqui, ó, dela e da pessoa, usando o texto das outras pessoas, né? Eu já me sinto mal muitas vezes, e quando vem alguém de uma forma e reforça isso, parece que confirma, parece que dá mais. Tá vendo? Parece que confirma. Ela devia tirar o parece. Quando alguém vem e fala isso pra gente, confirma. Aí veja bem o que, é que ela vai falar em seguida. Confirma. Parece que dá mais força para aquela voz interna. A voz interna é o quê? É a consciência. É ela que tá falando o tempo todo. Fora as pessoas que vêm aconselhar ela. É a voz que ela não quer ouvir. Que é essa voz que me persegue há tantos anos. É a consciência. Que já me coloca para baixo. E é aí que mora.
Não é que coloca pra baixo, ela tá falando pra você porque ela não quer ouvir, ela tá te calando, ela tá te silenciando. Essa voz que ela tá falando é as mensagens que mandam pra ela de incentivo, de autoajuda, apontando onde é que ela tá errando e ela quer silenciar. É prático. Isso não tem nada a ver com sentimento, viu, gente? Isso é manipulação.